o Facundo Torres até agora está fazendo vestibular para Flaco, né? Não está fazendo diferença nenhuma, já está no mesmo caminho que os outros todos, né? Então, eu ainda não. Vamos ver o Paulinho, quando o Paulinho puder jogar. Renato, vestibular para Flaco é maravilhoso. É vestibular para Flaco, né? Ainda. Facundo Torres e Flaco Lopes, né? Separados no nascimento. A gente está vendo aí os melhores momentos desse 4-1 no Brinco de Ouro. O Palmeiras pressionou logo no começo, né? O Guarani teve muita dificuldade para sair com a bola. Antes dos 10 minutos, o Richard Rios fez de cabeça. Daí, logo depois, o Maurício aproveitou justamente um vacilo da zaga, da saída de bola. Aí fez o segundo. Aí o Guarani ainda chegou algumas vezes no ataque, mas não foi muito efetivo. E aí o Palmeiras fez mais um antes do intervalo, gol anulado pela posição irregular do Estevão. E aí, aos 12 do segundo tempo, mais um vacilo mais um vacilo da zaga do Guarani. O Estevão não, deixou barato, fez o dele 3-0. Depois, o Denis Júnior descontou 3-1 e o Piquerez ainda fez o quarto 4-1 aos 40 do segundo tempo. Dava a impressão que o Estevão estava querendo muito, Bodão, marcar um gol. Primeiro dele na temporada, você acha que agora tira o peso e ele deslancha de vez? Eu acho que não tinha peso nenhum para ele, viu? Ele joga muito fácil. Quando não faz gol, ele bota os companheiros na cara do gol. É só bom lembrar que o Palmeiras goleou um time que já foi campeão brasileiro, que tem uma bela história, mas foi rebaixado da Série B no ano passado, né? É um catadão lá de gente nova, alguns veteranos e tal, mas é um time não vai longe no campeonato, time muito fraco em comparação com o Palmeiras. Agora, falando naquela comparação que você perguntou para o Renato, o Flamengo tem um elenco pronto, o Flamengo tem um elenco de jogadores consagrados, de jogadores experientes e de jovens promessas que já foram bem em outros lugares. O Palmeiras não, tem uma meninada ainda para se firmar. Tal. Para mim, não há comparação entre os elencos. E gosto também do estilo do Felipe Luiz. Gosto mais do estilo dele do que o do Abel, apesar do belíssimo trabalho do Abel. Ver jogar, prazer de jogar, time que joga para frente, que marca adiantado. O Flamengo dá gosto de ver jogar. Acho que nesse começo de ano o Flamengo está pintando aí como uma força mais poderosa, muito mais do que ele foi no ano passado, que ganhou a Copa do Brasil e tal, mas não convenceu muito. Agora, se a gente incluir só os times paulistas vamos incluir o Santos também, né? Porque venceu aí o Clássico. Então, a gente colocando os 4 grandes paulistas, quem está dando mais gosto de ver, Renato? Incluindo os 4 paulistas ou sem o Flamengo, fora? Só os 4 paulistas. Porque na próxima rodada já tem Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians venceu, o São Paulo venceu. É o Corinthians. O Corinthians já está com o time certinho. O Corinthians vai dar trabalho. Eu acho que dos 4 paulistas, no momento, eu até apostaria no Corinthians para ser o campeão paulista. Eu acho que o Corinthians está melhor do que o Palmeiras, melhor do que o São Paulo. E o Santos, vamos ver quando estreia o Neymar, né? O Santos jogou muito bem, né? O Santos derrotou o São Paulo com... Eu acho que só a chegada do Neymar transformou o ambiente na Vila, né? Jogadores que não estavam jogando tão bem, eu acho que respiraram o mesmo ar do Neymar e já começaram a jogar mais bola, né? Tipo assim, com o Neymar aqui a gente vai ter que jogar mais. E já jogaram sem ele. Então, a hora que ele entrar no time, parece que vão vir alguns reforços, pode ficar interessante. Mas, no momento, se eu tivesse que apostar agora, quem vai ser o campeão paulista? Eu botaria as minhas fichas no Corinthians. Eu falei que o São Paulo venceu, né? O Santos venceu, desculpa. Bodão, você tá com o Renato? Você apostaria suas fichas no Corinthians? A gente está falando de Santos animado com o Neymar. Eu gostaria de ter essa confiança do Renato, mas eu acho que Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão ali quase todos no mesmo patamar. O Corinthians o Garro também está sentindo muita falta dele, parece que volta já no primeiro jogo da Libertadores, ou então contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, que também é uma outra expectativa. O Garro faz muita falta, apesar do Coronado vir jogando bem, ontem fez um grande jogo. O Coronado finalmente está justificando o que ganha,
a fama com que ele chegou, mas esses três eu vejo o Santos um pouco abaixo. Eu vejo que o clima ontem foi espetacular, o clima muda o comportamento dos jogadores, não há dúvida disso, e o Santos teve uma bela vitória, debaixo de um temporal tremendo, que também muda um pouco as coisas, mas foi uma bela vitória do Santos. O Neymar, para mim, continua uma grande incógnita. Ainda eu tenho muitas dúvidas se ele vai ajudar. No aspecto da animação, já está ajudando. Agora, eu queria ver ele em campo ainda. Faz 2 anos que eu não vejo o Neymar jogar bola. Mas agora no clássico, Renato, você falou que o Corinthians é o favorito ao título, mas e no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque? Eu continuo a achar que está mais para o Corinthians. Pelo futebol que o Corinthians vem jogando, eu acho que está mais para o Corinthians. Agora, o fato de ser no Allianz, o Corinthians já ter jogado hoje com o time titular, eu acho que vai ser um belo jogo. Tem tudo para ser um belo jogo. Mas eu não vejo nenhum... Resumindo, é o seguinte, eu não vejo nenhum time jogando um futebol melhor do que o Corinthians em São Paulo. Ninguém, sabe? O Corinthians já fez algumas partidas que deram gosto de ver. Sabe, o Depay, o Coronado, como bem disse o Marco Antônio, o Coronado finalmente está começando a jogar alguma bola. A gente imagina que com a volta do Garro isso aí vai melhorar ainda mais. Eu acho que o Corinthians, para mim, tem um leve favoritismo contra o Palmeiras no Allianz. Se não fosse no Allianz, se fosse na Neoquímica Arena, eu diria que o Corinthians era bem favorito. Eu acho que no Allianz também a gente fica mais complicado para o Corinthians. Jogou no sábado, né? Jogou ontem. Venceu o Noroeste por 2-1. Você acha que, mesmo com os titulares jogando ontem, Bodão, nesse confronto no Allianz, quem que é o favorito? Quem vai vencer? Vamos colocar lá. Em quem você aposta as fichas, Bodão? Olha, o Corinthians do meio para frente realmente está muito bem. Mas contra o São Paulo e outros jogos, o Corinthians ali está cá na quarta zaga, o próprio zagueiro central que começou muito bem, o André Ramalho, não está também. A defesa do Corinthians não é lá essas coisas, sabe? O São Paulo tem uma defesa melhor, o Palmeiras tem uma defesa melhor. Então eu tenho ainda um pouco pela falta de bons jogadores na defesa. Nas outras posições, o Corinthians está bem mesmo. Então, eu acho que é um jogo, o derby aqui, é sempre jogo difícil. Palmeiras e Corinthians, um saudoso cronista esportivo do passado, aqui em São Paulo, Mário Moraes, falava assim, você pode entrar no Pacaembu de olhos vendados, você não sabe onde você está, te levam no Pacaembu, te botam lá dentro no jogo Corinthians-Palmeiras, a pessoa vai falar, é Corinthians e Palmeiras aqui. É o clima. É um clima diferente, é uma grande rivalidade de mais de 60 anos. Então, esse jogo é um jogo... Não dá para cravar nada, eu acho. Não dá para cravar nada. Somente nesse começo de temporada ainda. E aí, chat, para quem que vocês acham que vai a vitória? Quinta-feira, em 8 da noite, no Allianz, Palmeiras e Corinthians. Pode mandar aqui no chat, que eu tô de olho por aqui. Vamos fazer um intervalo rapidinho, então? Daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente faz um intervalo e eu aproveito para ler as mensagens, que tem muitas mensagens chegando. Eu quero saber de você, de Palmeiras e Corinthians, mas também do elenco do Flamengo. Se é o melhor? É o time que está jogando mais bonito nesse momento, Renato? Bom, você com esse título na mão hoje, né, vai falar que sim. Não, eu acho que é o que está jogando mais bonito e acho que é o que tem o maior potencial. Esse time tem jogador para todas as posições. E olha, o Flamengo tem 2 garotos que são joias. Tomara que joguem esse ano inteiro pelo Flamengo e não sejam vendidos, por exemplo, na janela do meio do ano. Que são o Pablo Lúcio, que é um volante. Por isso mesmo o Flamengo não se incomodou de vender o Alcaraz, né, de emprestar com a obrigação de venda. E o outro é o João Vitor, o zagueiro. Zagueiraço, o moleque é zagueiraço. Isso numa zaga que hoje em dia você tem, os titulares são Léo Ortiz e Léo Pereira, mas você já tem o Danilo com a possibilidade, hoje até entrou no lugar do Léo Pereira. Fora o próprio Alexandre, que se você precisar, você pode botar de zagueiro também. Então, o elenco do Flamengo está muito bem resolvido. Talvez tenha problemas, por exemplo, quando vendeu o Wesley, que continua a ser um jogador dos mais importantes nesse elenco. Um Wesley que eu tanto critiquei no início, porque também era um jogador muito irregular. Ele conseguiu se firmar, ele fez um trabalho magnífico, né? com assessores, analistas táticos, com psicólogos, tá?
Olha como meus cachorros estão empolgados aqui. Isso é tudo comemorando a taça. Está todo mundo aqui comemorando a taça. Tá festa festa no canil. Ao contrário, no Botafogo está silêncio no canil. Né? Mas, enfim, a verdade é que eu acho que o Flamengo está numa situação muito... Se o Pedro voltar bem, olha, se o Pedro voltar bem, vou te dizer, vai ser difícil de ganhar desse time. Não vou me espantar se ele colecionar taças essa temporada. Muito por causa do Felipe Luiz. Eu fico imaginando, vamos lá, vamos ser uma mosquinha? Vamos lá na casa do professor Adenor. O professor Adenor está lá vendo o final da Supercopa do Brasil, ele e seu filho Titinho, Matheus Bach. E vem o Flamengo jogar isso tudo. Será que não ficam vermelhos, pelo menos? Vermelhos de vergonha? Porque, gente, é o mesmo time. É o mesmo time que com o Tite não jogava nada. Aí o Felipe Luiz chega lá, troca o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz, transforma o Wesley em titular absoluto, que antigamente com o Tite alternava com Varela, tá? Passa a jogar com um ataque diferente, com uma dupla de centroavantes e coisa e tal. E o time se transforma. Sério, na boa. Eu, se fosse o Tite, hoje em dia, parava de ver jogo do Flamengo. Deve estar fazendo mal a ele, gente. Ele deve estar dizendo, ai, meu Deus, quanto mais esse time joga, mais mal na foto fico eu. Bodão, tá ruim para o Tite nesse momento, o Flamengo jogando assim? Não há a menor dúvida. Bodão, vou fazer um suspense. Vou chamar um intervalo. Na volta, você responde essa pergunta. Já. Tá legal. Mas a gente segue ao vivo aqui no YouTube, e aí nesse momento é um momento maravilhoso para você brilhar aqui, que eu vou ler os comentários, os melhores, são muitos, hein? Então já agradeço aí. Dudu Campos mandando aqui, ó, Bruno Henrique é muito ídolo, esse é um verdadeiro ídolo, nunca desrespeitou o Flamengo. Ele mandou aqui não vou falar o que ele falou, mas era contra o Gabigol. Já dá pra gente usar assim, Renato? O Bruno Henrique teve, vamos ser justos, o Bruno Henrique teve a melhor atuação dele em muito tempo. Há muito tempo que o Bruno Henrique não jogava o que jogou hoje. Hoje foi de novo o Bruno Henrique de 2019, gente. Porque não foram só os 2 gols. Ele criou diversas outras oportunidades. Ele teve uma oportunidade pela ponta esquerda, que ele dá um drible daqueles que o Armando Nogueira dizia que era sobre um lenço de papel, de pano. Ele dá um drible na linha de fundo e sai na cara do gol e toca para o Gerson. Aí o Gerson toca, o goleiro espalma, o John espalma. Então, cara, a atuação do Bruno Henrique hoje foi realmente uma atuação de um jogador decisivo. Aliás, ele é um jogador de grandes decisões. Ele sempre se agiganta na hora das grandes decisões. Muito bom. Tem mais um aqui que eu achei interessante, Baldão, que fala assim, ó. Quando o Palmeiras ganha a Supercopa, calma, é o começo de temporada, os times não jogaram. Aí quando o Flamengo vence, é um espetáculo, que lindo. Imparcialidade do UOL. Estão falando aqui, Baldão. Só que o Flamengo ganhou do campeão brasileiro do ano passado, do atual campeão da Libertadores, e o Palmeiras ganhou de um time rebaixado da Série B. Então, a diferença é grande, né? Vamos ser realistas nesse momento. É verdade. Estamos voltando já para a TV, mas pode continuar mandando mensagem que eu leio assim que possível, hein? Por favor. E não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. Pode mandar também sua tacinha aí, se você está comemorando esse primeiro título da temporada como Renato. Estamos de volta na TV e também aqui no YouTube. Vai, Baldão, pode responder então. Deixei o suspense tempo demais até. Eu acho que... Qual era a pergunta mesmo? Era do Tite, do Tite. Se o Tite deveria ficar. Que deixa o seu antenor lá, Renato. Para de pisar no Tite. Ele já está com a cabeça tão baixa lá. Realmente foi um trabalho infeliz. Lamentável até dizer, ele que deu tantas glórias ao Corinthians. Ele tem uma impressão de ultrapassado, sem visão do que é o Flamengo primeiro, do que é a maneira de jogar, aquele jogo quadradinho, previsível, sabe? Muita gente está jogando diferente já no mundo, né? Basta assistir os jogos, basta ver o que estão fazendo por aí. Você vê na Europa, você vê hoje um City e Arsenal, o jogo, todo mundo atacando e variando posições.
O Tite fez um jogo muito quadradinho, um esquema muito quadradinho. Realmente parece que ele afogou o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras. Parecia que estava todo mundo preso. O Felipe Luiz vem e solta as feras. O Bruno Henrique jogou hoje foi uma enormidade, uma enormidade. Teve muita felicidade no segundo gol, mas foi o jogo inteiro preparado para receber a bola, deslocando, uma facilidade muito grande. Realmente foi uma atuação encantadora do Luiz Henrique e do todo o time do Flamengo. Realmente foi. Ô, Renato, e você falou, né, que o Tite e o filho dele, se eles não ficam com vergonha vendo esse time jogar.